E a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor e diácono José Rafael Mazzoni. Ele que é assessor eclesiástico de Educação e Cultura da Diocese de Bauru. Posso chamar de professor Rafael? Fique à vontade. Rafael, bom dia, bom viu? Dia. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui. A gente entra nesse clima natalino, clima Sim. de festa, mas também de muita reflexão Sim. do que passou e do que a gente pode prospectar, né? E também sintetizar para o ano seguinte. E para a gente começar então esse nosso bate-papo, o Natal ao longo do tempo foi perdendo muito a sua definição original, muito pelas ondas de compras, e o comércio que se instalou, mas a essência ainda permanece, pelo menos nos corações dos nossos pais, avós, né, que presenciaram um pouco mais esse espírito na sua plenitude, na sua essência, né, professor? Isso em tudo, e principalmente também no Natal, nós vamos perdendo essa natureza comum que a gente tinha de sonhar, né? Nós sonhávamos que parece que o Natal demorava a chegar, a gente tinha uma esperança de que ia ganhar um presente, as coisas eram muitas vezes produzidas em casa, né? Para as meninas, as mães faziam as bonequinhas de pano, os pais faziam os carrinhos, tinha sempre um amigo. Depois também tinha aquele momento que reunia a família. As casas, era aquele monte de gente na família. E quando se casava, os filhos ficavam próximos aos pais, possivelmente, né? E quando haviam esses momentos de reunião, era uma festa muito grande. Então tinha lá, por exemplo, guardava a uva para chupar naquele dia do Natal, o pêssego era guardado pelo avô, arrumavam saquinhos lá para o passarinho comer, para ninguém pegar. E assim, cada detalhe que ia produzindo, então você ia construindo. Então no fundo da casa tinha a leitoa que ia ser colocada no dia do Natal, o peru que era, né, tinha que morrer na véspera, a galinhada, quer dizer, tudo isso. No encontro da família, cada um trazia um pouquinho. Todo. Então todo mundo somava. E hoje, infelizmente, se dividem, né? Então isso é uma questão da natureza nossa, que infelizmente em todos os segmentos. Então você pega, por exemplo, quando a gente fala uma festa cristã como essa, a gente sente muito, mas você pega o carnaval, quem passou naqueles carnavais antigos também pode dizer, puxa, não é mais a mesma coisa, porque tudo hoje se tornou material, não é mais o espiritual que falta nesses momentos. Professor, um prazer falar com o senhor. O professor Rafael é uma pessoa culta, altamente espiritualizada. Só a presença dele aqui entre nós já traz uma sensação muito boa de paz, de conhecimento, de valores, e por isso a gente agradece muito a sua vinda ao Cidade 360, enriquecendo bastante esse programa, que é o último antes da data do 25 de dezembro, né? Aliás, 25 de dezembro. Vamos um pouco aí na raiz das comemorações, né? Por que essa data? É o dia 25 mesmo, a data do nascimento? Porque eu já ouvi aí algumas pessoas contestando, dizendo que não é bem essa a data, enfim. Por que é que se estabeleceu 25 de dezembro para celebrar o Natal de Jesus? Eu vou começar assim uma coisa mais atual. A data 12 de outubro, que foi instituído como dia de Nossa Senhora Aparecida, não é uma data religiosa. É uma data que o governo, na época, criou. Então, nesse dia, os católicos aproveitam celebrar Nossa Senhora Aparecida. Mas o grande contingente de pessoas não católicas, elas fazem o feriado delas. Hoje o país ainda predomina-se o catolicismo. Pode ser que no futuro, invertindo, como é que vai ser celebrada essa data? Vai ser tirada? Então, no caso, era uma festa pagã no dia 25, que era a festa do sol, o solstício do sol. Porque, como nós sabemos, o afélio, o periélio, chega um determinado momento que o hemisfério norte está mais longe do sol, entre aspas, por favor, e outras vezes é o hemisfério sul. Então, no dia 23 de junho, nós temos a noite mais comprida do nosso ano e o hemisfério norte, o dia mais longo do ano. E agora, no nosso caso, nós temos esse período dos dias mais compridos e as noites menores. Então, lá no hemisfério norte, eles achavam que era o dia que o Sol estava retornando para a Terra estava retornando para o Sol. Então, era a festa do Sol.
Isso era no começo do Império Romano, que celebrava vários deuses, entre eles o Sol. Do século III, mais ou menos, foi instituído como o Dia do Sol cristão. Quem que é a luz para os cristãos? Jesus Cristo. Então essa data passou a significar o dia que aquele que ilumina a nossa vida. Possivelmente, de acordo com os estudos, Jesus deve ter nascido no meados de abril, pelos descritos na Bíblia. Então, para nós não importa se foi dia 14 de abril, 25 de dezembro, importa que nós celebramos o nascimento dele, a primeira vinda do Cristo. Então, nós celebramos essa data como aquele momento que Jesus nasceu e veio realmente. Então, por isso que há uma contradição de muitas pessoas de outras denominações religiosas dizendo que a gente inventou essa data. Realmente, essa data foi colocada no calendário, como o nosso nascimento. Tem alguns lugares que não tem certidão de nascimento, não tinha, né? E quando chegava lá o pai ou o avô para dar o nome para a criança no cartório, põe qualquer data de nascimento. Meu pai mesmo, ele tem 2 datas de nascimento e aquela oficializada no documento. Era meu pai, era vivo, né? Então Jesus era a mesma coisa. Então nós celebramos esse dia que é o Dia do Sol. Muito interessante, professor, muito interessante. O nascimento de Jesus, né, o Natal, o 25 de dezembro, ou que data seja, ele é considerado por algumas pessoas, ou talvez até pela igreja, o senhor pode nos esclarecer, como a segunda data, na verdade, mais importante do catolicismo, do cristianismo, né? A primeira seria a morte e ressurreição de Jesus, né? Então, com o tempo a cultura secular acabou meio que se apropriando do Natal, né? E daí toda essa discussão que a gente faz, a cultura secular, que é a cultura não religiosa, né? E o Natal ganhou dimensões e significados que extrapolam o ambiente religioso católico cristão. Mas a distinção desses 2 momentos, nascimento e a morte, professor, tem relação direta? De fato, a morte e a ressurreição é mais importante mesmo? Ou são mais importantes? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, nascer em termos, todos nós nascemos, mas morrer ressuscitado é só Jesus, do qual também, a partir dessa ressurreição, nós vamos participar dela. Então, a igreja tem como a primeira festa a ressurreição. E porque, como acho que naturalmente com aqueles feriados as pessoas viajam, não tem presente, não tem isso, não tem esse clima de calor que a gente tem nesse período, que a gente fica mais à vontade, que a gente se reúne mais, fica os dias mais longos, né, férias, tudo isso coincidiu que trouxe o Natal, por causa dos presentes, uma evidência muito maior do que a ressurreição. E a segunda festa da igreja é Pentecostes, né? O dia do nascimento da igreja, onde estavam os discípulos com Maria, que nasce oficialmente a igreja. E a terceira festa seria o Natal, que passou, como você disse muito bem, passou a ter um significado maior do que essas 2 outras festas. Muito bem, Ricardo, alguma pergunta ao professor? Tem a participação aqui da Heloísa. A Heloísa, ela parabeniza, né, pelo tema e diz que é um tema importante porque tira um pouco do peso das discussões durante a semana, né? E ela pergunta para o professor Rafael se existe uma forma de reflexão, né, que ela possa fazer em família, na hora da ceia, e qual seria essa importância, né, de uma reflexão mais entre as famílias. Acho que foi isso que é a pergunta da nossa ouvinte, professor. Nós estamos muito fragilizados ultimamente, né? Muita dispersão. As pessoas de primeiro tinham assim, fazia qualquer sacrifício para estar se reunindo no dia de Natal. Hoje, pelo contrário, quando você pergunta, é uma evasão muito grande, as pessoas aproveitam para viajar. Não tenho nada contra, porque elas precisam necessariamente, mas hoje nós temos assim a solidão principalmente dos idosos, esses que estão mais sofrendo, porque eles se reuniam com a família e tudo era o resumo da mesa, era o resumo da família, né? Até Jesus, quando vai reunir a sua primeira comunidade dos apóstolos, ele reúne na mesa, que os comensais é a base da nossa unidade, né? E então as pessoas hoje estão muito fragilizadas, muita gente brigando, se desentendendo por coisa mínima, porque o sistema deixou a gente assim muito materializado. Então hoje nós temos também nos meios de comunicação, hoje você abre qualquer parte, tem muita sugestão de como nós podemos fazer essa espiritualidade.
Às vezes a gente não quer copiar as coisas, né, que já estão prontas, mas a pessoa que está interessada, inclusive a Heloísa, ela está já mostrando que ela tem vontade de fazer alguma coisa. Esse é o primeiro passo. E depois, como a gente sugere, peça a Deus, né, naquele momento, como se pode fazer, o que pode colocar, porque às vezes a gente põe uma palavra, uma frase, vai virar uma confusão maior na família, mas é levar muita paz, muita espiritualidade. O Pai Nosso, por exemplo, que é uma oração universal, fazer com que esse momento seja um momento de congraçamento, é um momento de não ficar apontando defeitos, dificuldades das pessoas, né? Pelo contrário, é um sorriso, é receber ali na porta com um abraço. Não importa se a pessoa leva a latinha de uma cerveja X e vai beber Y, mas ficar assim, né? Não ficar assim, buscando coisas para que possa prejudicar o ambiente. É ter muita paz de espírito. Nós precisamos resgatar essa paz de espírito. Professor, a propósito dessa linha de raciocínio, eu conheço pessoas, acho que todos nós conhecemos, que ficam entristecidas nessa época do ano, né? Ficam abatidas, talvez pela solidão, né, que o senhor colocou aí, os mais velhos, principalmente, aqueles que os filhos já não têm tanta proximidade, alguns deles, né? Mas, assim, eu vejo pessoas dizendo que ficam até angustiadas com esse momento, que bate uma tristeza que muita gente não sabe explicar. O que seria isso? O que dá para refletir sobre esse momento? Não é um fenômeno, porque é uma constante, né? Porque a gente tivemos reunindo pessoas de uma certa idade, já como a minha, né? Acima de 60, e a gente percebia como elas estavam entristecidas, porque os filhos já estão fazendo uma programação de saída, elas não podem, etc e tal. Às vezes são só usadas para ajudar ali, tomar conta da família, e não tem mais aquele momento de serem privilegiados como referência na casa. Esse momento, eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, e aí com a pobreza do outro, com a dificuldade do outro, porque também é um momento que a gente começa a olhar mais essas situações. Porque no dia a dia, na nossa correria, a gente não presta atenção naquele pobre caído, naquela pessoa pedinte, naquela pessoa que está ali no semáforo com uma situação, e a gente está tão assim apressado no dia a dia que passa indiferente a isso. E o Natal parece que chama atenção. Essa luminosidade que nós temos na sociedade no momento chama atenção. Puxa, eu estou fazendo tudo, estou correndo, estou buscando uma roupa nova, estou buscando comida, eu olho aquele momento, então começa a dar aquela angústia, começa a dar aquela depressão, né? Porque eu penso que a materialidade desse momento tirou essa satisfação. Era tão gostoso, né, acreditar no Papai Noel como uma coisa boa, não como uma coisa só material, né, que foi substituindo a pessoa de Jesus Cristo. E isso, quais as consequências da sociedade hoje? Essa falta de espiritualidade. E aí as pessoas correm para a religiosidade. Aí entra o fanatismo, né? Aí outra depressão que começa a acontecer. Okay. Olha, a gente continua aqui com o professor Rafael, a Graziela de Almeida Prado, Piscino Marafiotti, desejando aqui um bom dia. É muito bom ouvir o diácono Rafael, o Osíris Antônio Galvani Júnior. Bom dia a todos e um forte abraço ao saudoso professor Rafael da USC, também o Luiz Paulo desejando um bom dia e parabenizando pela entrevista. E a Valéria disse o seguinte, só pra gente encerrar, nós vamos pro intervalo, mas continuamos aqui com o professor Rafael para falar um pouco do sentimento do Natal, mas cadê aqui? Não, é a Valéria? Valéria. Ela falou que ela passou o último Natal em 2018, o último Natal em 2018, e mal saberia que nos próximos anos ela não passaria mais com a família, já que a matriarca da família faleceu naquele ano e a família debandou. Então muitas vezes essa questão do matriarca e do patriarca, da matriarca da família, que ainda segura aquelas reuniões, né, todos os anos com a família. O patriarca e a matriarca indo embora, perde um pouco o sentido de família, né? Eu acho que nós temos que lembrar que a morte é uma evidência na nossa vida, não temos como adiar. O que nós podemos fazer é resgatar a presença dessa pessoa nesse momento.
é fazer com que toda a vontade que ela tinha, que ela construiu, seja mantida. Então nós vamos reunir em nome da patriarca, da matriarca, seja lá de quem for, e vamos fazer esse momento de oração, vamos fazer esse momento de reflexão, né? Pelo menos para a gente se reunir, para dar um abraço, para a gente poder falar, olha, parabéns, eu te amo, eu gosto de você, porque a gente perde a pessoa e depois fala, puxa, eu podia estar pensando que eu podia dar um abraço nela, que eu podia dar Feliz Natal. Então perdemos o pai, perdemos a mãe, e de repente nós vamos perder o irmão. E por causa disso nós deixamos de fazer algumas coisas que depois não serão mais possíveis de fazer. Vamos falar da política local, porque as comissões permanentes da Câmara Municipal de Bauru não liberaram para votação em plenário 9 dos 12 projetos de lei que constavam na pauta da sessão extraordinária que foi realizada na manhã de ontem lá na Câmara Municipal. Jabur. A medida que impõe uma dura derrota para o governo da Suelen Rosim, que convocou o encontro legislativo e elencou as propostas analisadas pelos parlamentares, foi a realidade para fechar o ano legislativo, porque não deve haver outra sessão extraordinária. Entre aspas, não sei por que a prefeita convocou a sessão. Parece que gosta de perder, fecha aspas. Essa fala é da vereadora Estela Almagro durante um discurso ontem lá na tribuna da Câmara. E para parlamentares, né, ouvidos aí reservadamente pelo Jornal da Cidade, pelo Cidade 360, a votação desta quinta-feira evidenciou a falta de articulação entre o governo e a Câmara, relação que se desgastou e não foi recuperada até o momento, desde a revelação lá do caso envolvendo o hacker de Araçatuba, que teria sido contratado pelo cunhado da prefeita para espionar os desafetos da administração. Principal projeto da sessão de ontem, o projeto de lei do piso do magistério, que deve ser implantado aos professores da rede municipal, foi retirado da pauta, a pedido do vereador Júnior Locadora. A medida atendeu, inclusive, a solicitação da própria categoria, que defende mudanças nesse projeto de lei, Ricardo. É isso aí. É aquilo que nós falamos no editorial, né? A prefeita com dificuldades nesse momento para ter uma maioria na Câmara e aprovar projetos importantes, né? Vamos ver como é que começa o ano. Ela tem o projeto que pede autorização do Legislativo para a terceirização do tratamento de esgoto para concessão, e tem também alguns outros projetos importantes, como o plano diretor, para colocar lá na Câmara. E o ano é eleitoral, então é complicada a situação. A prefeita vai ter que passar as férias conversando bastante com os vereadores e os seus assessores mais políticos. E uma interlocução fraca ao longo desse ano, né? A prefeita, a relação entre executivo e legislativo não foi das melhores, não houve comunicação, né? Principalmente do executivo com o legislativo. Então, uma interlocução muito fraca, Jabur. E ressalte-se também, Ricardo, vereador em ano eleitoral ou véspera de ano eleitoral acaba debandando mesmo, viu? Eles se aproximam do governo, alguns deles, não todos, se aproximam do governo porque é bom ter ali a relação mais próxima para poder liberar recursos para o seu bairro, para os seus eleitores, mas vai chegando essa época em que o governo tem os seus desgastes, muitos deles também acabam de uma forma até oportunística se afastando, e isso gera situações como essa. Então é uma via de mão dupla, né? Não é fácil o jogo da política, né? Administrar os dois lados, né? 7h mais 39. Vamos falar sobre o caso da conselheira tutelar, porque a comissão aqui de Bauru, conselheira tutelar de Bauru, que foi cassada novamente, enfim. A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bauru cassou, então, novamente a conselheira tutelar reeleita Patrícia Anas Dias Monteiro. Essa decisão foi tomada na quarta-feira e publicada no Diário Oficial de ontem. A decisão vem apenas uma semana depois de o próprio Conselho suspender a impugnação da candidatura da Patrícia sob o argumento de que não foram respeitados os direitos da ampla defesa e do contraditório. A medida abriu caminho a uma nova etapa de produção de provas, desta vez respeitando os aspectos formais e materiais do processo, que culminaram na cassação definitiva do mandato dela, que havia sido votada há algumas semanas atrás. E cabe agora uma interposição de recurso, desta vez ao plenário,
da comissão, né, especial, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e a Patrícia então segue no cargo até a análise dessa apelação. A conselheira, lembrando aqui, é acusada de abuso de poder religioso depois de que um vídeo gravado no salão da Igreja Universal exibiu o pastor desta instituição pedindo votos à então candidata João Jabbour. Pois é, uma situação complicada, difícil, né? Mas regras são regras, né? E regras para uma eleição são mais rígidas ainda, né? Há quem diga, pô, mas não foi a própria conselheira que pediu o voto, foi o pastor. Mas segundo a gente observou lá no andamento do processo, comprovou-se que ela teria uma proximidade muito grande ali com o pessoal da igreja e que haveria então uma sintonia nessa atitude entre a própria candidatura e o pastor que fez esse pedido de uma forma inadvertida, quando não deveria fazê-lo, né? Porque a legislação eleitoral para o conselho veda esse tipo de atitude. Mas vamos em frente, né? A vida segue, o conselho segue, a Patrícia certamente segue também com a sua trajetória, certamente uma pessoa de bem, mas que se deparou com esse problema, né? Para poder participar do Conselho da Criança do Adolescente. Ela já participou, inclusive, do último mandato, se não me engano, ela estava sendo reeleita nesse momento, Ricardo. Muito bem, agora são 7 horas mais 41 minutos, rapidamente para falar da Casa da Sopa da Vila Dutra, hein? Atendendo a 660 famílias semanalmente, a Casa da Sopa da Vila Dutra prepara-se para mais uma grande distribuição de alimentos e brinquedos para pessoas em situação de vulnerabilidade social residentes aqui em Bauru, visando proporcionar então uma celebração de Natal e Ano Novo digna para essa faixa da população. A Casa da Sopa conta com a colaboração dos demais, viu, Jabbour, por meio de doações. A meta, segundo a Rose Lopes, a grande líder dessa instituição, uma mulher que tem um sentido de cidadania muito grande, é arrecadar panetones, refrigerantes, doces em geral, frangos congelados, entre outros alimentos. Os interessados também podem efetuar a doação de brinquedos para as crianças celebrarem este Natal. Vamos lá então, olha, exercendo aí o seu lado social, nossa querida audiência. Em Bauru, as doações podem ser entregues lá no Bauru Shopping, que tem a Loja do Bem, que fica no piso 2. Tem também no estacionamento do Polete, na Presidente Kennedy, quadra 557, no centro. Também na Ribeiro Rações, na Salvador Filardi, 479, no Alto Paraíso. Você pode deixar também a sua doação nesse gesto concreto do Natal na Bless Esmalteria, que fica na Rua Argentina, 1129. E também nas unidades do Pão de Açúcar, do Jardim Estoril, da Araújo Leite também. E para quem deseja contribuir via Pix, anote a chave agora, hein? É o CPF lá da Casa da Sopa. 708-768-518-04. Então vou repetir. 708-768-518, dígito 04. 7 horas mais 43 minutos. Continuamos aqui com o professor Rafael e o nosso assunto é o Natal, João Jabbour. Sim, e o Natal, professor, tem a famosa missa do galo, né? Que galo é esse, afinal de contas? Boa. Era uma missa tradicionalmente que fazia questão de ser meia-noite, né? Porque era o dia de Natal. Aí com a reforma pelo Concílio Vaticano II, as missas a partir que antecede a festa, a solenidade, pode ser celebrada a partir das 3 horas da tarde, né? Que já tem a liturgia do dia. E assim a igreja também foi antecipando esses horários também para adequar as pessoas, as famílias, as reuniões, viagens, tudo aquilo que precisa, né? Então geralmente as missas hoje em média 19, 20 horas, para que dê oportunidade para a família voltar para casa, poder se reunir, porque de primeiro tinha que aguentar até 2, 3 horas, às vezes conforme as celebrações se estendiam, né? Então, a missa do galo, ele está sendo mais cedo agora. O galo está dormindo mais cedo pela necessidade. Bom, é pastoral, né? E o Roberto Carlos também tem nesse Natal, né? Professor, o senhor também faz parte, é diácono, né? Na paróquia universitária do Sagrado Coração, é isso mesmo, né? Sim. Paróquia que fica ali no Jardim Panorama. Sim.
Aliás, um abraço aqui à Sônia Berreal, né, que participa lá com o senhor e com o padre Rodrigo, é isso, né? De grandes manifestações, organizam e promovem grandes manifestações culturais religiosas, né? Aquela paróquia bonita como é, aquele prédio maravilhoso, projetado pelo Jurandir Bueno Filho, ela hoje se transformou num centro de cultura. Mas a pergunta é sobre ainda o Natal, obviamente. Nós temos programações religiosas, né? De hoje, talvez, até o domingo, até a segunda-feira. Lá vocês fazem a Missa do Galo, entre outras celebrações, e o senhor tem alguma ideia também no restante da cidade de como é que fica a programação nesse final de semana que é especial? Até esclarecer, porque nós temos 4 domingos que antecede o Natal, que são os domingos do Advento. Coincidentemente, o 4º domingo vai cair na véspera do Natal. Então nós temos o preceito religioso da missa do domingo e a missa do Natal. Isso gerou assim muita confusão na cabeça das pessoas. Eu devo na missa no domingo ou na segunda-feira? Por a nossa condição, nós devemos participar da missa, da liturgia do domingo e da liturgia da segunda-feira, que é a solenidade. Quais os horários? Então, no caso, na paróquia universitária, nós temos no sábado, às 19 horas, a liturgia do 4º domingo do Advento. À noite do dia 24, às 7 da noite, 19 horas, nós temos a liturgia do Natal. Então, nós temos uma missa que vai atender o 4º domingo, e depois a missa do sábado, que nós temos no domingo, às 19 horas, Natal, depois às 10 horas e depois às 7 da noite no dia de Natal. Muito bem, professor. Nós estamos chegando ao final do programa, 7 horas e 47 minutos. Para encerrarmos essa sua iluminada participação aqui, gostaríamos de uma mensagem, de uma reflexão de sua parte, né, sobre este momento tão sagrado para os católicos e tão importante para a vida em geral, né, da nossa cidade e região. Olha, primeiramente agradecer a oportunidade, né? Porque muitas vezes as pessoas são chamadas para fazer propaganda, né? E nós estamos falando de uma coisa séria, de um ser divino que habita entre nós. Então é o momento da nós, como foi já perguntado até pela Heloísa, enfeita a sua casa, deixa a sua casa bonita, não fica aguardando nada para as visitas quando um dia vierem, não, é agora. Faça essa parte externa da sua vida, o melhor momento da sua casa, da sua residência, dos seus vizinhos. É o momento da gente abraçar, o momento de pedir perdão, o momento de passar uma mensagem mais positiva, é o momento de sorrir, o momento de abraçar, e que esse momento não seja simplesmente um momento do Natal, mas que todo esse novo ano seja de natais, que nós podemos criar na nossa vida novas pessoas, porque nós estamos muito fragilizados, nós estamos muito derrotados, desmotivados, entristecidos. Não, isso não depende mais do tempo, depende agora da gente. É claro que nós temos profissionais que podem nos ajudar, é claro que nós temos uma série de coisas que pode, não é se afogando nas bebidas, droga, alguma coisa que nós vamos sair dessa. Nós temos que entrar dentro do nosso interior, porque hoje, entre tantas opções que Jesus tem para nascer, ele quer nascer no coração de cada um. E naturalmente isso vai acontecer se você abrir o seu coração, abrir essa manjedoura que está muitas vezes desabitada, desmotivada, e criar essa esperança, criar essa expectativa de que o mundo pode ser melhor depois que você nasceu. É como eu sempre digo, para uns utopia, para nós a esperança não decepciona. Conversamos aqui com o professor e diácono José Rafael Mazzoni, e esse papo sobre Natal, né? Que seja edificante para você esse Natal, né? Que possa trazer muitas coisas boas para você e sua família. Professor Rafael, obrigado pela sua participação. Leve um abraço a todos lá na paróquia. Obrigado pela oportunidade.